A tensão entre a Rússia e a Ucrânia permanece. A Fed que deu aqui sinais de haver brevemente também uma subida de taxas de juro. Estes temas e muito mais no Market to Market desta semana. Fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade económica e financeira e dos mercados também. E esta semana tenho comigo o Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, olá Bárbara, bom dia a todos os que nos veem. E esta semana, a título excepcional, não temos o Filipe Garcia. O Filipe Garcia está fora. E então, esta semana estou eu e o Pedro para fazermos então aqui, olharmos para a atualidade económica e financeira, que neste momento, Pedro, aqui ainda com o conflito a decorrer entre Rússia e a Ucrânia, tem deixado aqui os investidores um pouco nervosos. Quando nós vamos olhar, e tudo tem acontecido muito rápido, não é? Ainda há pouco estávamos a falar que é quase ao minuto, é quase à hora os acontecimentos, as reações nas diferentes classes de ativos. Neste momento, quais é que são assim, os ativos que continuam a ser mais penalizados? Os ativos mais penalizados são aqueles que estão relacionados com a Rússia, nomeadamente seja o rublo, seja os títulos russos que estavam a negociar em Londres, porque a Bolsa de Moscovo continua suspensa, e neste gráfico o que conseguem ver é que do lado esquerdo temos a desvalorização dos ativos em ativos russos, que é o índice, o RTS, o índice de Moscovo, da Rússia, e o que vemos é que existe uma desvalorização de quase 80% em média dos ativos. E muitas empresas russas que estavam em Londres e verificámos desvalorizações de 60, 70, até 90 e muitos por cento. Aliás, o Sberbank vai fechar as portas na Europa, o que significa que ontem estava a cotar, salvo erro, a 1 cêntimo. Já agora, só se puderes ainda voltar para o anterior, Uhum. Sim, 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 sim. porque depois do lado direito, o que temos são a evolução do rublo. O rublo, que estava à volta dos 75 rublos por dólar, chegou a mais de 100 rublos por dólar, ou seja, tivemos uma desvalorização da moeda e, ao Uhum. mesmo tempo, dos ativos da Rússia em mais de 70, cerca de 80% em média. Ou seja, este foi o maior impacto, foi para os investidores russos, ou para quem tinha ações Uhum. russas, seja direto ou indiretamente. Eu lembro que há fundos ou ETFs específicos também de Rússia, ou que têm uma percentagem do mercado russo. Uhum. Normalmente os ETFs de mercados emergentes tinham ali uma componente que podia variar entre 1 a 5% do mercado russo, e esses são muito impactados porque basicamente essas percentagens, esse investimento desapareceu. Aqui temos o índice dos mercados emergentes e o que vemos é que, apesar de tudo, esta queda mais recente que vemos do canto do lado direito não é tão significativa. Representa 5 a 6% e que tem a ver também com a desvalorização dos ativos da Rússia, mas o índice de mercados emergentes também tem, por exemplo, o Brasil, e o Brasil tem Uhum. beneficiado o mercado brasileiro tem subido em virtude da subida, da escalada dos preços do petróleo. Mas o que vemos é que mesmo que os mercados emergentes já estavam em correção, mas mesmo com esta hecatombe, seja em termos humanitários, seja em termos de económicos, em termos sociais, os índices estão-se a aguentar bastante bem, mesmo o mercado emergente, este índice por ser um índice diversificado, tem uma Uhum. componente de Rússia, tem um efeito também de maior incerteza por parte dos investidores no que diz respeito ao investimento nos mercados emergentes, mas daí a importância que nós também temos vindo a realçar da diversificação. É aqui que se Uhum. vê que o impacto de uma guerra, da falência de um país, que é praticamente o que estamos a falar, de
quando os ativos valorizam 70%, 80% ou 90%, existe uma perda quase total, mas o impacto num índice não é tão grande quanto isso. No fundo, não estamos a ter uma queda tão grande nos índices de mercados emergentes. Claro que há uma perda, mas não tão grande. Neste gráfico, o que achamos interessante para vos explicar é Uhum. a diferença entre o Stoxx 600, que é a linha azul, Uhum. e um cabaz de ações que têm exposição à Rússia, ou que têm negócios lá, ou que têm sucursais, ou que têm maior exposição. E o que vemos é uma diferença bastante significativa. Todas as empresas que tiveram ou que têm mais negócio ou receitas com a Rússia desvalorizaram até perto de 15% no último ano, se compararmos ano a ano, Uhum. enquanto que o Stoxx 600 ainda está positivo em cerca de 6,5% a 7%. Ou seja, há aqui uma diferença brutal das empresas que não têm exposição ou do índice das 600 maiores empresas e daquelas Uhum. que têm exposição. Porquê? Porque basicamente houve write-offs. Write-offs foi perdas totais, as empresas tiveram que registrar perdas totais, como por exemplo a BP, que vendeu ou decidiu sair da Rússia, e quando uma empresa sai da Rússia, sejam as empresas de energia, sejam as financeiras, sejam outras empresas exportadoras, basicamente o que estão é, no fundo, a abater ao seu ativo todo o investimento que tinha sido feito. E isso tem um impacto substancial nas ações. Por exemplo, vimos a empresa que tinha o oleoduto, o Nord Stream 2, a falir. Uhum. Ontem a empresa Sim. suíça faliu, mas tínhamos também ações como, por exemplo, a BASF, uma empresa alemã que tinha uma participação nesse consórcio, e hoje o que vai dizer é que vai eliminar das suas contas esse investimento, o que significa uma perda de, neste caso, 1.000 milhões de euros. Ou seja, as empresas europeias estão a sofrer um impacto bastante superior às outras as As empresas, outras. nomeadamente as americanas, porque tinham maior proximidade e mais investimentos. Neste sentido, o que temos vindo também a assistir é no fundo, é das empresas europeias, mas também dos fundos de investimento e Uhum. dos fundos soberanos. E neste caso, a Noruega também decidiu retirar os seus investimentos do mercado russo. A Noruega tem o maior fundo Fundo. soberano Soberano. do mundo, Uhum. cerca de 1,3 trilhões de dólares, e cerca de 2,8 bilhões, sim, 2,8 mil milhões de dólares estavam investidos em ativos russos. Era uma percentagem muito pequena, no fundo cerca de 1,5%, mas de qualquer das formas sempre é 1,5% que eu diria que vai desaparecer, porque eu duvido também que o Fundo da Noruega consiga desfazer-se dos ativos, uma vez eh, que a bolsa ainda está fechada e que existe Uhum. uma desvalorização substancial. Ou seja, também o fundo soberano vai ter que assumir uma perda substancial, e neste caso tem a ver com as sanções, tem a ver com o boicote económico, social, e tem a ver com o facto desta situação não sendo aceitável. As empresas e os fundos soberanos têm que reequacionar o investimento num país como a Rússia. Aliás, alguém ontem dizia que a Rússia tornou-se um local impossível de investir nos próximos Sim. anos, e daí o que vemos é a retirada da Rússia dos principais índices mundiais, ou então os fundos de investimento, como estes soberanos, também a alterarem por completo a sua política de investimento. Aliás, todas estas sanções, todas estas implicações que têm acontecido, no fundo, é uma forma de penalizar a própria economia russa, e isto vai asfixiar a economia russa. E o que temos assistido, e têm saído notícias todos os dias, praticamente a todas as horas, de fundos de empresas a deixarem o mercado, de no fundo assumir já as perdas, mesmo que algumas sejam significativas. No fundo, estamos a assistir aqui a uma fuga da Rússia por parte de empresas um pouco de todo o mundo. Uma questão que também aqui frisar, e que nós já falámos no último Market to Market, teve a ver aqui com uma realocação de ativos da própria Rússia, não é? E mostrar aqui, Pedro, para explicares o que é que isto significa de a Rússia de ter 140 bis de dólares em obrigações chinesas.
Sim, na semana passada trouxemos um gráfico Uhum. interessante, que era a diversificação que tem sido feita por parte do Banco Central da Rússia. Desde 2014, quando foi a invasão, 2014-15, a invasão da Crimeia e quando o mundo também, nessa altura, começou a implementar sanções, que o Banco Central russo diversificou as suas aplicações, mas diversificou de uma forma muito particular, que foi reduziu a exposição a dólar praticamente a zero. Isto porquê? Porque se um dia existissem sanções mais graves por parte dos Estados Unidos, ou, por exemplo, a retirar a Rússia do SWIFT, isso impactaria bastante as transações em dólares, o que significa que provavelmente este movimento em relação à Ucrânia já tem, é um plano que já estava a Já tem ser, algum tempo, não é? Uhum. assim, há muito tempo, e quando digo tempo, se calhar tem que ser anos, Anos. porque o que nós notámos foi, nesse gráfico, é que a Rússia tinha comprado muito ouro, tinha comprado mais iones e tinha mantido as suas reservas em euros, muito por conta, eu acho, da dependência que sabem que existe, dependência energética que a Europa tem. Agora, o que sabemos é que, em princípio, os investimentos que foram feitos em yuan estão em obrigações chinesas e que a Rússia detém cerca de 140 mil milhões de obrigações chinesas, o que equivale a 22% mais ou menos de todas as suas reservas. Ou seja, tudo o que estava em dólares foi alterado e o investimento mudou para a China. E não é, isto também não é discipiente o facto da Rússia se ter aproximado da China, estar a investir e ser, e, provavelmente, infelizmente, um canal de saída e de ainda manter alguma liquidez na economia russa. Mas isto referi que às vezes quando vemos tendências de longo prazo significa alguma coisa irá acontecer e neste caso dá a impressão que este plano já vinha a ser colocado em prática, pelo menos em termos financeiros, para depois poder avançar para a parte militar, porque tendo ali um colchão de 140 bilhões de dólares em iones e com uma parceria estratégica com a China que engloba, aliás, não tem restrições nenhumas, mas engloba a cooperação militar, a cooperação económica, energética, transportes, significa que há ali como se fosse um porto-abrigo para a Rússia e é esse parqueamento de dinheiro que foi feito. E uma das matérias-primas, uma das commodities que têm sido mais afetadas é o gás. Temos assistido aqui a uma escalada do gás e vamos aqui passar, inclusivamente, Pedro, este é o gás europeu, certo? Este é o gás europeu e isto está-se a tornar um drama, porque se nós pensarmos que em 2021, não é preciso recuarmos muito tempo, mas um ano, que se pagava 17 a 18 euros por megawatt hora e que neste momento estamos a pagar 195, no fundo significa que o preço multiplicou-se por 11 num É ano. incrível. E desde a última semana que nós falámos, o preço quase duplicou outra vez, o que significa que esta, este conflito está a trazer, ou vai trazer danos muito fortes e substanciais que eu acho que neste momento ainda não se consegue quantificar à economia europeia. E isto tem a ver com a dependência do gás russo e o facto da Europa não ter conseguido implementar uma política energética nos últimos 20 anos e ter olhado eventualmente só para a parte financeira, que era o euro, e descurou-se de toda uma política A parte comum que deve geopolítica, não é? e que tem que estar presente numa política comum de transportes, na política comum energética, na política comum social, até de mercados financeiros, e acho que apenas se olhou para, tal como o Draghi dizia, o euro, vamos salvar o euro, e salvando o euro se calhar salva-se tudo. Mas há mais, e o haver mais é que a Europa devia ter feito mais para reduzir a sua dependência de terceiros, e quando digo terceiros é provavelmente até incentivar, perceber onde é que nos países dentro da União Europeia, onde é que há gás. Se é na Noruega, então vamos aumentar a exploração na Noruega, se é em Portugal, vamos ver como é que se pode fazer em Portugal, porque o que é facto é que nós estamos dependentes. Se não é da Rússia, há de ser dos Estados Unidos, há de ser de países da África, mas a Europa não é
autossuficiente em termos de gás Uhum. e de petróleo. Poderão existir, isto está e é uma tentativa de, por exemplo, da França de voltar e de regressar ao nuclear, já foi anunciado, Uhum. e das energias renováveis na Alemanha, mas isto não é suficiente para contrabalançar a procura que existe e aumenta a procura por energia. E há pouco estava a mostrar o O gás gráfico do americano. gás americano. Uhum. E aqui é que é a grande diferença, e por isso é que eu digo que a Europa vai pagar, o continente que vai pagar, e somos nós que vamos pagar esta fatura, porque o gás americano, se repararmos, o ano passado estava a cerca de 2,5, 3 e neste momento está a 4,9, ou seja, duplicou, é verdade, também subiu bastante, mas não multiplicou por 11 como o custo do gás europeu, o que Europeu. significa que a fatura que os europeus vão pagar, seja a nível particular, seja a nível das empresas, os custos de transformação, os custos de produção, os custos de todas as matérias-primas Uhum. vão aumentar substancialmente. Isto coloca uma pressão na inflação que já de si está elevada. E para nós é uma perda de competitividade, porque quando comparamos os nossos custos de produção com, por exemplo, os americanos ou até os asiáticos, vamos verificar que a Europa vai perder poder de compra, porque os custos dos nossos empresários, os Uhum. custos das famílias vão subir substancialmente. Deixar aqui uma nota relativamente à oportunidade que isto pode representar para Portugal, porque o próprio presidente do Porto de Sines já admitiu a possibilidade de se fazer um novo terminal para aumentar-se a armazenagem de gás e ele chegar à Europa via Portugal, porque havia aqui há uns anos um bocadinho um entrave por parte de França, até, não é? E agora com este escalar do conflito, com esta guerra, de repente pode haver aqui uma oportunidade e, portanto, será um ponto também que certamente iremos acompanhar. Além do gás americano, quando olhamos aqui para a Ásia, o que é que vemos, Pedro? Sim, na Ásia também vemos que o preço do gás também está a subir, não também na mesma proporção que na Europa, está basicamente quase quadruplicou de um ano para o outro, Uhum. mas o que vemos também é outro movimento muito interessante que tem a ver com a procura por carvão. O carvão, sabemos que a China tem em construção várias centrais nucleares e estava a tentar desativar algumas centrais de carvão, mas tendo em conta este aumento de preços no preço do petróleo, volta a reativar as suas fábricas de carvão e o que vemos na linha branca do lado direito é o preço do carvão também a subir e quase a duplicar no último mês. Nas últimas 2 semanas, em virtude deste conflito. Isto também representa uma pressão para a economia chinesa, que ainda esta noite apresentou dados da evolução dos serviços e praticamente a economia está estagnada e tem a ver não só pela política zero Covid, mas também pela subida dos preços dos combustíveis, que já se tinha, e da energia, que já se tinha vindo a verificar, mas que nestas últimas 2 semanas estão a agravar substancialmente, e pior não é isso, é que para além do preço, são depois as expectativas que seja os consumidores, sejam depois as empresas, começam a ter e a incorporar como sendo uma subida mais duradoura. Quando temos um pico momentâneo, pronto, acomodamos-nos todos Sim. e a coisa passa. Agora, quando temos subidas sustentadas no tempo, isto temos que saber que vai ter impacto substancial na economia. E o que vemos é que o gás, o campeão, infelizmente, de subida é o gás europeu, depois temos o Uhum. gás asiático, que quadruplicou, e Uhum. depois o americano, que significa que em termos de competitividade, a América ainda é daqueles que vai ganhar mais competitividade no meio disto tudo, no sentido em que é o local onde os preços vão subir menos. E também temos aqui pressão nas soft commodities, nas matérias-primas agrícolas, nomeadamente no trigo e no milho. Começando aqui, e o gráfico também aqui do trigo mostra-nos aqui um escalar de preço, não é verdade, Pedro? Assim, e é inacreditável. Já na semana passada nós tínhamos também abordado o tema de que a Ucrânia e a Rússia eram
terceiro e quarto maior exportadores mundiais de cereais. E a semana passada, quando mostrámos este gráfico, o preço estava nos $900 do trigo e neste momento está a 1.134 e só hoje subiu mais 6%. O que significa que na última semana, desde que falámos, o preço subiu à volta de 30%. O que também é mais, será um impacto, mas desta feita também nas matérias-primas alimentares. Ou seja, não é só o facto do transporte ir aumentar, é o custo em si desta matéria-prima. Ou seja, os produtos de alimentação dentro de uns meses vão ter aumentos substanciais porque o custo está a subir. E o que vemos é que o trigo também, a procura está em máximos, está quase em máximos de 2008, quando tivemos também uma especulação nas matérias-primas agrícolas e quando o petróleo atingiu os $145 nessa altura. E o que se passa é que os investidores começam a ter receio que existam alguns problemas em termos de abastecimento, muito embora nos digam, seja a Europa, seja os Estados Unidos, que têm estoques importantes, Tem mas, excedente. mas aqui há uma componente de receio e também de investimento financeiro, porque vemos cada vez mais investidores a procurarem fundos que investem em matérias-primas agrícolas. Ora, quando há essa procura, não sendo apenas uma procura financeira, ela ajuda a alimentar a especulação de preços. Claro. E neste momento isso até é contraproducente. Eu percebo que há muitas pessoas que queiram investir e ganhar rapidamente nas matérias-primas agrícolas, mas não sendo um período normal, isto é perigoso. Dava toda uma conversa de pensamento sobre a especulação em ativos que têm implicação na alimentação das pessoas, não é? Quando olhamos para as matérias-primas agrícolas. Além do trigo, tivemos também o milho a subir. Sim, o milho que hoje continua a subir mais cerca de 3% e na semana passada também já tinha vindo a subir, isto porque a Rússia e a Ucrânia também exportam bastante milho e trigo. E o que vemos é esta tendência que é comum ao milho, ao trigo, à soja, basicamente todos os cereais estão a subir. E o que vemos é que o preço das matérias... Dos cabazes de cereais. Dos cabazes de cereais, obrigado. Está no máximo histórico, nunca tivemos um preço, quando combinado os cereais, um preço tão alto. E basicamente o que vemos é que em termos médios os preços mais do que duplicaram nos últimos 2 anos. E isso não é bom sinal para a economia, nem para as famílias, e é perigoso, porque quando começamos a falar de alimentação, o que vemos é que as famílias que têm menos recursos vão ter mais dificuldades, e isso significa maior disparidade na economia, mais uma vez, e pronto, que as famílias que têm menos rendimentos vão provavelmente ser mais penalizadas se não existirem alguns incentivos, se não existirem algumas medidas rápidas para reduzir estes preços. E quando olhamos e pegando aqui em tudo o que temos vindo a falar, não é? Nós temos matérias-primas, as mais variadas, tanto as agrícolas soft commodities como não, a serem pressionadas em alta. E há pouco, quando estávamos a falar do trigo e em relação ao milho, nós temos também o transporte, não é? Quando nós temos os próprios preços dos combustíveis, mas já iremos dar destaque aqui ao petróleo, mas temos o preço dos combustíveis, ou seja, temos a matéria-prima, muitas delas, e o próprio transporte. Ou seja, isto gera uma pressão inflacionista ainda maior do que aquela que temos. Isto é um perigo para as famílias, sem ser alarmista, mas as famílias efetivamente vão sentir no seu bolso. Porquê? Porque nós estamos a sair de uma pandemia, prevê-se uma recuperação económica, mas nós não temos os salários, porque sobretudo estamos a falar de situações, ou seja, uma crise, não é? E as crises são fora do padrão normal, não é? De comportamento económico e tudo, quer dizer, são picos, são momentos atípicos, não é? Mas nós não temos salário, nós não tínhamos nem sequer salários a acompanhar a inflação que ela se estava a verificar
pré-conflito com a Ucrânia, quanto mais agora. Ou seja, vamos assistir nos próximos meses, sabendo que não sabemos quanto tempo este conflito irá durar, esperamos que seja mais breve possível, que termine o mais breve possível, mas há aqui uma pressão acrescida para a inflação. E para além da questão dos salários que mencionaste bem, nós temos que ver também do lado das empresas. Tendo em conta que o mercado russo fechou, tendo em conta que maior incerteza dos consumidores, é provável que o consumo diminua nos próximos meses. E nesse sentido, as próprias empresas vão ter dificuldades em aumentar as vendas ou em manter as suas margens, porque, por um lado, vão ter também elas maiores custos, porque, como referiste, e bem, tudo que é energia, isto depois repassa à economia. E quando temos energia associada a transportes, associada depois a uma série de aumentos, isso significa que para as famílias e para as As empresas empresas. a vida vai se tornar bastante complicada. E por isso também não vai ser possível, eu duvido que seja possível, as empresas também aumentarem salários, porque elas vão estar preocupadas em vender, Claro. algumas delas para sobreviver, tendo em conta que o mercado russo praticamente desapareceu. E por isso, quer dizer, nós vamos ter um aumento de preços, nem é muito, pode até não ser pela procura, é pelo efeito Foi. de, por exemplo, retirada da oferta Uhum. de óleo russo do mercado ou do gás, e isso tem efeitos a nível mundial e até no caso das matérias-primas agrícolas, como vimos. Por isso, a inflação sobe, mas depois não, os empresários, o meu receio é que não existe a capacidade para dar esse poder de compra às famílias, principalmente aquelas mais carenciadas, que são sempre as que sofrem mais nestes As mais momentos. afetadas, claramente. Trazendo agora aqui para os principais mercados bolsistas. Quando nós olhamos para as bolsas e para as bolsas europeias, como é que têm estado a reagir os mercados, as bolsas? Olha, os mercados, tendo em conta esta situação humanitária e tudo o que nós vemos e ouvimos, têm até reagido bastante bem. Eu recordo que nós já tínhamos vindo a falar que o maior peso, ou para onde os mercados só vão olhar mais, e os investidores, era para a Reserva Federal e para a subida das taxas de juros. E janeiro deste ano já não tinha sido um bom mês, e o início de fevereiro também não, tendo em conta a perspectiva de subida de taxas de juros. De lá até agora, desde o início do conflito, é verdade que o mercado mais afetado é a Europa. Tivemos ações que baixaram muito, mas em termos de índices, se repararmos, este é o DAX 40, o índice alemão. O índice alemão, podemos dizer que baixou em termos redondos, números redondos, à volta de 5%, o que para um conflito desta dimensão na Europa não é muito. E mesmo assim temos a Europa mais penalizada, mas por outro, se olharmos para os Estados Estados Unidos Unidos. até estão mais altos. O índice SP500 até está mais alto do que estava dia 23 à noite, quando se deu a invasão da Ucrânia. E isto significa o quê? Significa que muitas pessoas que venderam no pânico, porque é natural, a primeira reação que nós temos é vender, é proteger-nos, e proteger em mercados financeiros é vender. Mas isto às vezes não é fácil passar a mensagem, mas infelizmente é nos períodos de crise que se deve ter mais calma, se deve ter cabeça fria e pensar nos nossos horizontes temporais. E o que nós vemos é que o mercado americano até está positivo, o mercado europeu não, porque no fundo é aqui que os conflitos estão a verificar e é onde as empresas estavam mais expostas ao mercado russo. Se olharmos percentualmente, provavelmente a economia alemã tem uma exposição maior à Rússia do que o que tinha os Estados Unidos, e o que nós vemos no fundo, é isso mesmo refletido nos índices, para além que o índice SP500 é mais diversificado. Mas tivemos também outra questão, que é a alteração da percepção do número de subida de taxas de juros, quer por parte do Banco Central Europeu, quer por parte da Reserva Federal. Lembras que se calhar há 3 semanas nós estávamos a falar que o Banco Central Europeu provavelmente iria subir as taxas de juros já em junho, provavelmente isso Uhum. mudou, já não irá subir este ano, irá manter as taxas
tal como estão, vamos ver, mas a grande alteração foi efetivamente nos Estados Unidos e por isso é que vemos que o índice SP500 também reagiu melhor e até o Nasdaq, ou seja, os índices americanos estão mais suportados porque Pe- nós tínhamos assistido que as taxas a 10 anos tinham ultrapassado os 2%, já iam quase a Uhum, 2,10%, e de repente deu-se esta inversão. Porquê? Porque, no fundo, há uma maior incerteza na economia e uhum. começa a perspectivar que não vai ser possível a Jerome Powell subir tantas vezes as taxas de juros quanto seria necessário. Mas em todo caso, antevê-se aqui uma subida de 25 pontos base aqui neste primeiro trimestre. E portanto, esta reação que estamos aqui a falar no mercado norte-americano acaba por ser mais a este sinalizar por parte da Fed do que o que se está a passar no conflito. Talvez o que aconteceu é os mercados precificam muito rapidamente e às vezes até de forma exagerada. Portanto, quando acontece, há um ajustar. E o que nós temos assistido aqui, exatamente como o Pedro estava a dizer, no mercado norte-americano, é esta reação um bocadinho ao que tem sido sinalizado por parte da Reserva Federal norte-americana. E o que é que nós vemos aqui neste gráfico, Pedro? Sim, e vemos que ontem Jerome Powell o que disse é que efetivamente vai começar a subir as taxas de juros, mas e que lhe parece que 25 pontos base, ou 0,25% em março, é o apropriado, mas ele está, e referiu que está muito preocupado com a inflação e que por isso iria continuar, no fundo, iriam iniciar a inversão da política, que é subir as taxas de juros. E o que vemos nesse gráfico é que a inflação estava nos 7,3% e há quem diga que nas próximas estimativas possa haver até o número de 8%, que é um número não visto desde 1980. De qualquer das formas, ele diz que, quando ele diz nessa frase que a guerra, as implicações da guerra na Ucrânia não são claras. E por isso ele Uhum. prefere agora, e a Reserva Federal vai preferir combater a inflação com subidas das taxas de juros Uhum. do que estará a aguardar pelo desenrolar deste conflito. E até se entende porque as taxas, se repararmos, estão a zero, entre Uhum. 0 a 0,25, o que significa que são taxas que nunca tivemos. E se compararmos com uma inflação de 7%, efetivamente existe aqui uma discrepância muito grande entre o que é a perda de poder de compra das pessoas, que é 7% ao ano, e a remuneração que elas têm em depósitos, que é neste momento 0 a 0,25. O que o Uhum. mercado tinha vindo a ajustar, e alguns analistas previam, é que pudessem existir 9 subidas de taxas este ano. Eu acho que era muito e não provavelmente iria estabilizar nas 5, 6. Hoje em dia, o que o mercado está a prever é que possam existir entre 4 a 5 subidas Assim. de taxa, ou seja, quase uma, como disseste, uma por trimestre, e provavelmente Uhum. se a crise na Ucrânia for ultrapassada, quanto mais depressa melhor, provavelmente teremos uma subida de taxas adicionais, por isso podemos esperar que no fim do ano as taxas nos Estados Unidos estejam entre 1 a 1,5%, será isso o expectável. De E qualquer das certamente é. formas, Diz. diz- não, de qualquer das formas, João Paulo o que diz é que vamos iniciar, e depois referiu outra coisa importante que era o que estavas a mostrar relativamente ao tapering, ou seja, a retirada das compras de ativos. Uhum. E isto, aqui sim é que foi uma mudança, e por isso é que os mercados americanos ontem também recuperaram. É que já não há um timing para iniciar a redução do balanço. Enquanto até aqui, Jerome Powell e todos os governadores tinham dito que iriam começar a subir as taxas de juros e reduzir o balanço, neste momento deixou-se cair o reduzir o balanço e ficamos só com uma subida mais ténue das taxas de juros. E porquê? Porque com esta incerteza também já não, o que a Reserva Federal vai querer é guardar alguns trunfos, que é poder subir as taxas de juros, mas manter um programa de compra ou de reinvestimento dos títulos que se vão vencendo, de forma a suportar a economia americana e a eliminar qualquer tipo de risco de liquidez que possa existir, porque este conflito pode agravar, nós Uhum. estamos todos que termine, mas pode agravar, e o que a Reserva Federal diz é que não, eu agora vou-me centrar na inflação,
mas quer ter aqui, quer manter esta opção da compra de ativos e não quer comprometer já com a redução dos ativos. Isso é bom para o mercado financeiro, que significa que existe um suporte e significa que a Reserva Federal está preocupada com as eventuais quedas e repercussões que isso possa ter na economia americana. Muito bem, este é um tema que certamente vamos continuar a acompanhar. Agora é tempo do destaque. E para destaque desta semana, Pedro, temos petróleo. Era inevitável, parecia que nos tínhamos esquecido. Não nos esquecemos de petróleo. Exatamente pelo que tem acontecido, resolvemos colocar aqui em destaque. E como é que tem evoluído então o petróleo, Pedro? Bem, o petróleo infelizmente tem evoluído no sentido positivo, ou seja, temos que nos preparar todos para pagar mais caro. Quem puder abastecer, abasteça-se antes do fim de semana, porque na próxima semana vamos ter subidas substanciais. E o que estamos a ver é que na última semana e meia o preço subiu dos $90, o Brent, 90, $92 nas últimas 2 semanas, para cerca de... Hoje chegou a 117. Há pouco até estava... começou a corrigir ligeiramente, até porque foi dito que iriam começar a libertar algumas reservas de petróleo, cerca de 60 milhões, e o Brent, tendo atingido os 118, ou melhor, eu disse 117, não, 119,84 é o que está aí no gráfico, foi o máximo. Mas com mais esta perspectiva também de começar a libertar algumas reservas, esperemos que o preço volte a baixar. De qualquer forma, isto tem um impacto enorme nas nossas vidas, porque estamos a falar de quase 30% de subida de preços nas últimas 2 semanas, e também, como falámos, isto infelizmente é uma forma de, se a Rússia conseguisse manter a sua exportação de petróleo, era uma forma de financiar a sua própria guerra. De qualquer forma, vai ter um impacto substancial nas famílias e nas empresas. De referir também que esta subida de preços tem a ver também com um fator muito peculiar, é que a Rússia não está a conseguir vender o petróleo. Isto porque cada vez há menos empresas e menos Estados e menos agentes económicos a quererem comprar ou ter negócios com a Rússia, e então ficámos a saber que esta semana a Rússia não conseguiu vender 800 mil barris de petróleo de petróleo dos Urais, que era a notícia que estavas a mostrar. E isso significa que ficou petróleo, 880 toneladas, desculpem. E isso significa que é como se a Rússia tivesse a ser pouco a pouco, os 10 milhões de barris de petróleo que produz por dia tivessem a ser retirados do mercado. Por isso é que o preço também sobe, não é? É que oficialmente não se excluiu a Rússia, ou seja, oficialmente continua a ter a capacidade de 10 milhões de produção de 10 milhões de barris de petróleo por dia, mas não oficialmente as pessoas deixam de comprar. Deixando de comprar significa que tem que ir ao outro lado e o preço está a subir. O preço também continua pressionado e neste gráfico vemos são os inventários de petróleo nos Estados Unidos. E o que vemos é que tem vindo a diminuir no último ano os inventários e estão praticamente ao nível de 2015. Mesmo assim, em termos históricos, comparando com o período de 2012, os inventários ainda estão bastante bem, mas o facto de já estarem a níveis mais baixos desde 2015 começa a preocupar. E se houver uma interrupção por alguma razão do fornecimento, ou se a guerra escalar, o que os investidores estão preocupados é com a oferta. E depois temos também aqui a questão que falamos há pouco, que é da especulação financeira. Depois temos também a vertente dos investidores a entrarem a comprarem ativos ou barris de petróleo, e isso ajuda a fomentar uma situação já de si complicada. Mas aqui o que há que reter é que quem puder abasteça-se, abasteça os carros, porque na próxima semana isto vai ter um impacto substancial. E o petróleo certamente é um ativo que voltaremos a trazer aqui ao Market to Market. E agora é tempo do consultório. E
para quem chega agora, dizer que aqui no nosso espaço do consultório nós respondemos às perguntas que nos chegam. Pode encontrar na descrição do vídeo um link onde clica e coloca a sua questão para nós respondermos aqui no nosso consultório. Vamos então começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta que nos chega do Ângelo Castro. Olá Bárbara, sou super fã do seu trabalho, tenho seguido e sou totalmente de acordo com a necessidade de mais educação financeira, principalmente nos mais novos. E sempre que posso, seja a trabalhar ou no carro, ouço os podcasts e acompanho também o Market to Market. Muito obrigada, Ângelo. Ainda sou muito novo neste mundo e aos poucos estou a evoluir. Gostaria de esclarecer uma questão que por vezes me surge, se me puder ajudar. Ao investir e já em uma perspectiva de equilibrar os investimentos e ter uma carteira diversificada, faz mais sentido eu equilibrar a minha carteira pelo valor investido ou pela unidade de participação que terei. Muito obrigada por toda a literacia fornecida pelo vosso trabalho. Ângelo, vamos ver se eu entendi a sua questão aqui corretamente. Aqui um ponto importante, quando nós estamos a falar aqui de alocação de ativos, ou seja, nós distribuímos o nosso dinheiro por diferentes classes de ativos, fazendo a nossa carteira de investimento ou portfólio. Às vezes há esta dúvida, é exatamente a mesma coisa, é uma questão de nomenclatura. Usamos umas vezes carteira de investimento, outras vezes portfólio. Quando nós estamos a construir a nossa carteira de investimento, o nosso portfólio, e nós definimos percentagens, o mais comum é nós definimos percentagens que queremos ter disposição a diferentes ativos. E eu posso diversificar por classes, ter ações, ter obrigações, ter commodities, ter em cash, em dinheiro, ou seja, por diferentes classes, e depois dentro de cada uma eu posso ter uma diversificação por regiões, posso ter por setores, ou seja, a diversificação vai ficando, em subclasses, vai ficando cada vez mais fina. Quando eu defino as percentagens, ou seja, não é pelo que eu percebo, a dúvida seria ou a unidade de participação ou o número de ações. Vamos imaginar que eu compro 5 ações de uma determinada empresa. Eu a exposição vou fazer é o número de ações vezes a multiplicar pela sua cotação. Ora, quando nós temos, e a maioria dos ativos varia o seu preço, a minha exposição vai variando, mesmo que eu não ponha mais dinheiro nenhum. Mesmo que eu tenha investido 1000 euros, vamos imaginar, por 5 ações, estes 1000 euros, esperemos que se transformem sempre em mais do que menos, significa que eu, quando, à medida que vai havendo uma oscilação do preço, a minha exposição a este ativo aumenta ou diminui. E quando eu vou pensar em fazer a minha realocação, o meu rebalanceamento da carteira, eu faço sempre de acordo com um montante. É isso que leva a que depois se vendam para manter dentro, porque vamos imaginar que eu tenho 5% exposto, sei lá, a um determinado setor. Utilities, ou retalho, eu tenho 5% de exposição a retalho. As minhas ações evoluem, há ali um momento, se calhar já estou com 7, ou 8, ou 9. Depois nós podemos definir aqui uma banda pela qual até àquele montante eu não vou mexer. O que é que significa quando eu atinjo os 10%? Eu tenho uma hipótese de realocação, ou vou vender para manter, ou então vou comprar noutras, vou reinvestir noutras classes para manter aqui a carteira rebalanceada, ok? Resumindo, é pelo montante, portanto, pelo montante é que nós fazemos aqui esta nossa distribuição e equilibramos aqui a nossa carteira. Vamos então à segunda pergunta. A segunda pergunta chega-nos da Eduarda. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer por esta fantástica rubrica e por contribuírem para a nossa literacia financeira com conteúdos de grande valor. Muito obrigada, Eduarda. A minha dúvida tem a ver com o seguinte. Eu tenho um ETF de mercados emergentes onde cerca de 5% do fundo está aplicado na Rússia. No entanto, tendo em conta os recentes desenvolvimentos, gostaria de saber se é uma boa opção manter este ETF. E se optar por manter o ETF, quais as consequências? Obrigada pela ajuda. Pedro, o que é que temos a dizer à Eduarda? Obrigado também, Eduarda. Bem, se o ETF tem 5% de exposição à Rússia, provavelmente a cotação de hoje já está ajustado e as perdas já estão assumidas. Tem que verificar se a exposição é via mercado russo, porque esse ainda está suspenso, ou se é através de ETFs cotados nos Estados Unidos ou ações que estavam cotadas em Londres.
Isso consegue-se ver na descrição mais detalhada do fundo, mas há que perceber se já está ou não incluído. Se as perdas já foram assumidas, então eu provavelmente manteria, porque já vi o pior, porque como falámos há pouco, os ativos russos já desvalorizaram cerca de 80%, mas até temos outros mercados emergentes que estão a ajudar, por exemplo, o mercado do Brasil, por isso se é um fundo, um ETF de mercados emergentes, provavelmente irá balancear, e da importância da diversificação e também do que falámos há muito tempo, se os ETFs podiam falir ou não. Por exemplo, um ETF que esteja só focado em ações russas, provavelmente vai fechar, vai falir, porque não vai poder ter liquidez, não vai poder vender os títulos. E até muitas empresas russas vão falir. Um ETF de mercados emergentes que tem uma percentagem de Rússia, não, em princípio vai ser diluído e pode até ser compensado, como está a ser, por outros mercados. Daí a importância da diversificação e de quando compramos um ETF especificamente de um país, ele tem que estar inserido num contexto nosso de diversificação. Não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto, nem comprar 100% do nosso ativo num portfólio ou numa estratégia só, porque no caso, quem tivesse 100% investido em ações russas, ou até 50% ou 20%, isso é dinheiro que praticamente desapareceu. Isto para lhe dizer que, ver se as ações ou o investimento é através de ETFs que estão cotados nos Estados Unidos ou ações em Londres, porque essas já estão ajustadas. Se for ações que estejam em Moscou, provavelmente ainda não estão ajustadas, aí não sei se ainda vai a tempo de vender ou não e recomprar mais tarde, mas tendo um ETF diversificado, eu diria que é para manter. Muito bem, e já sabe, pode deixar então aqui as questões para nós respondermos no nosso consultório. Aproveitar sempre o disclaimer e a nota, dizer que nada do que é partilhado aqui constitui qualquer recomendação de investimento. O que procuramos fazer também com este programa é contribuir para mais e melhor literacia financeira. Pedro, muitos temas hoje aqui a falar, mesmo aqui só os dois. Para a semana esperamos voltar aqui já há 3. A ver se o certamente... malandro do Filipe para a próxima semana já está cá. É verdade, e certamente com mais temas sobre a atualidade financeira e dos mercados. Vemo-nos então na próxima semana. Até para a semana. Deus, até para a semana. Obrigado.